E hoje iremos falar dos Néfilins, ou gigantes que habitaram a Terra milhares e milhares de anos atrás. Néfilins, uma palavra hebraica que aparece na Bíblia e que quer dizer gigantes. E há quem diga que eram seres extraterrestres enormes, e outros já dizem que era o resultado do sexo entre anjos e seres humanos, como relata um trecho da Bíblia que fica em Gênesis, capítulo 6, versículo 1 até o 4, que diz assim: E aconteceu que, como homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhos, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: Não contenderás o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão de 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Bom, a conclusão e a tradição parecem bem claras, né? De que gigantes realmente existiram há milhares e milhares de anos atrás. Esses Néfilins, ou seja, gigantes, não tinham menos de 15 ou 20 metros de altura e que viveram antes do grande dilúvio aí no tempo de Noé. E na Bíblia relata também, na passagem do rei Davi, que existia um gigante chamado Golias, o Filisteu. E a Bíblia diz que Davi enfrentou Golias, já que esse gigante era mau e impiedoso. E na Bíblia diz que Davi olhou para o gigante e disse assim: Você vem a mim com broquel, com armadura, com escudo e com uma espada. Mas eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor Deus dos exércitos, Deus de Israel. E tirou de sua bolsa uma funda e pegou uma pedra no chão e lançou contra Golias, que pegou bem no meio da sua testa. E quando Golias caiu, Davi correu e passou a própria espada do Golias e o decapitou na hora. Bom, a 3 quilômetros de onde tudo isso aconteceu lá em Israel, existe um monte de uns 25 metros de altura, e acreditam-se que seja o túmulo de Golias, apesar de não saberem ao certo porque nunca foi escavado. Lá no meio oeste também americano, existem também grandes montes que dizem ser sepulturas e que foram abertas, algumas delas a partir de 1850, e retiraram esqueletos de 3 a 4 metros de altura. Os crânios deles tinham chifres, alguns tinham carreiras duplas de dentes, ou seja, fileiras duplas de dente, né? E outros tinham crânios incrivelmente grandes. E tinham também 6 dedos em cada pé e 6 dedos em cada mão. Na Califórnia, mineiros encontraram uma parede com hieróglifos e pensaram que estavam achando ouro. Por trás da parede eles derrubaram, né? Quando derrubaram, encontraram uma mulher com uma criança no colo, coberta com um pó estranho. E tinha a mesma aparência de uma múmia de uma mulher, né? De uma outra mulher que foi encontrada no Texas, no Vale da Morte. E múmias com estaturas enormes não foram encontradas só na Califórnia ou Texas, não. Foi encontrada também no México, na Itália, na Grécia, foram encontradas na América do Sul, América do Norte, América Central, no Oriente Médio. Ou seja, mesmo que não acreditemos nessas histórias, há bastante provas de que esses gigantes andaram pelo mundo, sim. Em Nevada, nos Estados Unidos, em 1912, fazendeiros procurando estercos de morcego para fazer fertilizante, né? Chegaram em uma caverna e ali tinha grande quantidade de esterco. E eles escavando acabaram encontrando aí 60 esqueletos de gigantes dentro dessa caverna. E todos tinham os cabelos assim vermelhos até os ombros e tinham menos uma estatura de 2,5 metros. No Peru, no local chamado Linha Ginástica, representações de figuras humanas com mais de 90 metros podem ser vistas do alto, ou seja, de avião, helicóptero, né? Quem escavou e o porquê estão lá naquele local continua o mistério aí, né? Do outro lado do mundo, lá no Reino Unido, também outras representações de figuras humanas, conhecidas como cerneabas, também esculpidas no chão, também continua um mistério aí, segue incrivelmente, né, ao longo dos anos, essas imagens esculpidas no chão aí.
A 260 quilômetros também dali, outra figura chamada de o Homem de Wilmington, com um tamanho de 85 metros, como se fosse uma espécie assim de um deus, alguém muito, muito importante aí, né? Outro lugar com bastante obras de gigantes é a Grã-Bretanha. Uma das mais famosas estruturas megalíticas do mundo encontra-se em Stonehenge, pedras que chegam a 10 metros de altura e pesa cerca de 50 toneladas. Em Gilgal Refaíta, lá em Golã, a 80 quilômetros de Damasco, tem 40 mil toneladas de pedras soltas e parece muito com Stonehenge também. E todos dois têm cerca de 5 mil anos de idade e as pedras também são realmente do mesmo material, são iguais. Sabe-se que é o túmulo assim de alguém muito poderoso. E na Bíblia, no livro de Deuteronômio, diz que esse local era governado por Ogi, rei de Bassã. E em Deuteronômio 3, versículo 11, diz assim: Ogi, rei de Bassã, era o único que restava da raça dos Refaítas, ou seja, Refaítas em hebraico quer dizer gigantes também. Acreditam-se que seja o túmulo dele. Na América do Sul e Central também foram encontradas várias estruturas enormes, construídas aí possivelmente por esses gigantes, ou seja, os Néfilis, assim como em Machu Picchu, Tiwanaku, Saskatchewan, e eles construíam assim grandes obras, né, com pedras que chegavam até 250 a 300 toneladas, tem noção? São enormes muralhas de pedra sobre pedra, né, onde não usavam argamassas, cimentos ou qualquer tipo de material para unir, né, uma pedra a outra, mas tão colada que se você pegar uma folha de papel, né, e quiser passar por entre uma fenda e outra, você não consegue. Então tá aí o mistério, né, que hoje em dia a tecnologia, toda a tecnologia que a gente tem hoje em dia talvez seja muito difícil e ficar tão certinha, né, a fenda tão colada uma na outra que não consiga passar uma folha de papel. Poxa, isso é incrível. E isso mostra, né, a perfeição com que eles faziam essas grandes obras, estruturas aí, né? Realmente muito intrigante. Mas e aí, você acredita que realmente existiram seres enormes que viveram na Terra e construíram estruturas grandiosas e que podemos admirar até hoje? E que eles eram o resultado da relação entre anjos e mulheres, ou seja, entre o sexo entre anjos e mulheres? Então, se você acredita que realmente existiu, comente logo aí abaixo do vídeo, deixe a sua opinião aí. Até porque, hoje em dia, com toda a tecnologia que existe, seria muito difícil de reconstruir ou reproduzir essas obras gigantescas. E quem dirá se hoje em dia é difícil, né? Quem dirá naquela época, né? Que 90% era braçal e os outros 10% eles contavam com madeiras, cipós, etc. Então realmente é muito incrível como tudo isso aconteceu, como eles conseguiram criar obras gigantescas, né? Estruturas assim magníficas. Realmente é um mistério aí. E nós não estamos falando aí de um pezinho qualquer, né? Nós estamos falando de 250 a 300 toneladas. Isso é realmente incrível, é muito fascinante e faz a gente parar e olhar o quanto há tantos mistérios e que muitas das vezes fica sem uma explicação.